buenas tardes, né? Voltamos a transmitir. Ajuste para as duas linhas de transmissão, ajustes para o canal natural e para o canal iluminado. Nossa, quanta luz, muita luz. Você que não percebe quanta luz, vai para o canal Magda Franciele Keiber e veja a luz. A iluminação proporcionada pelo nosso querido Serginho Henrique, né? Ao nosso querido filho. Depois de muitos carteiraços na justiça, nas instituições, esperamos que já estejam conscientes de todo o mal que tem nos feito. Eu acabo de colocar 2 vídeos curtos mostrando novamente as guarnições das polícia, que eles vinham armados de fuzis, armados até os dentes, enquanto Célio Fortes colocava as escoltas dele de bandidos, tanto no Rio Vermelho, tanto na Rendeiras, Lagoa da Conceição, Canto dos Araçais, caso o Renato fosse buscar o dito botinho que haviam roubado. Eu coloquei lá as guarnições. A polícia chegava aqui cheio da marra. Vocês não vão buscar o botinho? Eles queriam que a gente fosse buscar o botinho. O Serginho e o nosso amigo foram buscar o botinho. Inclusive o mecânico, vieram unidos, tudo unidos. Nosso botinho, botinho do mecânico, botinho do amigo, foram buscar o botinho. Mas o Renato não deixei. Por que que não deixei? Porque Renato fica. Renato era o alvo. Por causa disso aqui, ó. Não é que a gente colocou o Serginho em risco. Não. Já estavam acompanhados de amigos. A prova que temos amigos também, tá? Policiais ambientais. Vocês aí que eu postei a carinha de vocês, que disseram que nós não era amigo de ninguém, não se dava com ninguém, ao menos era o que estavam dizendo as malínguas, né? As mesmas que tinham corrompido o Poder Judiciário para que isso ocorresse, o sequestro do meu réu primário. Mas funcionários públicos têm obrigação de obrar e falar bem. Falar o que eu falei, falar como eu me apresentei, falar do Renato, falar as campanhas de medo, né? O mais importante agora não é demitir os policiais ambientais, é ouvi-los. Se a família estava sofrendo campanhas de medo desses terroristas vizinhos, ou se eram terroristas vizinhos tão bonzinhos como eles dizem, e tão aterrorizados pela família do Oeste, intolerância ao baseador. Como é que é a intolerância à maconharia, maconhódromo, à corrupção de menores e tantas outras corrupções. Meras amebas desprezíveis. Renato diz meras amebas, tudo umas amebas desprezíveis. Renato encomendou aqui um vídeo. Ele pediu para fazer com muita atenção o pedido do Renato do caso Jonas Maconha. Então eu vou explicar em partes as origens desses problemas que nós tivemos no fatídico dia que o Jonas vem corrompendo seu próprio filho, que foi nesse dia 2. Um dia depois do dia 2, eles roubaram o botinho da família, tentando extrair a família da casa, de perto das câmeras, para abater o Renato. Sobre as premissas que o Renato atirou e matou o tal do baleado, o tal do bombeiro, o tal do apenas um encapuzado bandido drogado que tinha passado no concurso dos bombeiros, entrado para a corporação, o tal Bernardo Bernardes, que veio pagar de machão com o Yuri Máximos aqui na porta de casa, Jonas Maconha, Muriel de menor. O Conselho Tutelar não está preocupado com esse de menor infrator, por isso que nós desenhamos toda essa questão do Conselho de Pais Conscientes, Conselho de Pais Consciente, Conselho de Pais Conscientes, para o fechamento desse Conselho Tutelar. Vamos ao Reni Batista Neto, que responde segundo a minha pergunta, não sei responder, é ele que responde pelo Ministério Público? Público da maconha? Estou só perguntando, não estou acusando ele de ser maconheiro, não. Eu estou acusando ele de sequestrar o meu réu primário junto com a senhora Elisete Maria Marques. Disso eu estou acusando.
Estou perguntando se é ele que responde pelo Ministério Público. Eu vou começar o vídeo de trás para frente aqui. Mediante o próprio Ministério Público, através das promotorias, ter mandado os documentos que um caso de uma das denúncias do Jonas Maconha, foi eliminada porque não haviam provas. E nós comprovamos que ele correu atrás de mim de facão, que ele estava com o facão, que ele se cortou com o facão e que a nossa lança nunca tocou a mão dele, que ele fraudou o laudo de corpo de delito. Tudo isso já está resolvido. E como ele não apresentou nova queixa nisso, simplesmente abafaram o caso. Modesta parte explicando o que fez aquela promotoria. E também fez o Ministério Público, numa das causas que, de novo, Jonas Maconha denuncia Renato. É sempre Jonas Maconha que denuncia Renato. É Jonas Maconha que denuncia o paciente de câncer. Nunca é o paciente de câncer que denunciou Jonas Maconha. Não existe essa possibilidade do Renato ter feito um boletim de ocorrência contra ele. Até porque nós não podíamos usar aquela delegacia em nenhuma hipótese. Ela estava totalmente favorável aos bandidos. Então, na segunda vez que Jonas Maconha mente para a delegacia e para o Ministério Público, vai em frente à ação e, novamente, tem um advogado que nos atende. Nós mostramos os vídeos lá da praia, do dia que o Renato apanhou lá na Neia, que é diferente dele aqui em casa, onde o Jonas diz que ele fez tocaia. O fato da praia foi antes da suposta tocaia. Lá na praia, Jonas diz que Renato agrediu ele e o filho dele. Então, agora é esse o caso que está aqui de trás para frente, que vai ter uma audiência. Mas Renato já derrubou 2 denúncias dele. Agora a gente não entende como está tendo uma terceira denúncia dele. Alguma dessas denúncias tem que ser uma denúncia nossa. Mas, enfim, eles desenham como eles querem. A delegacia desenha como quer. O Ministério Público desenha como quer. A única coisa que não importa são os fatos verdadeiros. Ao menos até agora não tem importado. Por isso que eu tenho solicitado que o senhor, dono daquela cadeira do Tribunal de Justiça, o senhor Francisco de Oliveira Neto, me ouça na integridade dos fatos. Nesse boletim de ocorrência falso, de novo, diz que o Renato atacou ele e o filho dele lá na Neia. Que era o Renato que estava atacando o filho dele. É sempre a mesma mentira. Só que a Neia não contava, né? Tudo as testemunhas dele, tudo as mentiras, eles não contavam que nós teríamos os vídeos. Então, o que eu imagino que esteja acontecendo é que tem alguma denúncia que correu por outra delegacia, tipo criança, algo nesse sentido que o Ministério Público pegou e insiste em tentar condenar o Renato. Porque todas são denúncias de Jonas. Eu suponho isso porque eu não entendo como que ele pode ter feito 3 boletins de ocorrência narrando 2 fatos. 3 boletins de ocorrência para narrar 2 fatos. Tem corrupção ou não tem? Eu que estou inventando, senhores. Mas, enfim, vai ter audiência marcada. O problema é que nós temos novamente as provas. Nós sempre temos as provas. O dia que Jonas entra por aquelas portas de trás ali, que ele vem lá pela praia, entra no terreno do pai e sai aqui pela frente, ele não entrou pela frente. E é isso que eu quero que o Tribunal de Justiça leve em consideração. Quando é para vir bandido, para vir drogas, para aprontar, eles vêm pela praia. Por isso que eu não quero mais essa porta, essa saída aqui na frente da minha casa. Nem entrada, nem saída. Eu quero um muro de 3 metros que saiam para a praia. O senhor Geni e a sua tribo.
a sua filha, o seu filho, e sei lá, o raio que o parta, que o meio que ele queira alugar essa bendita casa. Então, o que acontece aqui? O processo que o Jonas registrou contra o Renato e nós apresentamos as provas foram vídeos. Sempre vídeos. Imaginem, senhores, se nós dependesse de testemunhas, dependesse dos locais, dependesse da verdade, nós estaríamos fritos. Senhores, imaginem como pode um juiz ser tão canalha, ao ponto do bel prazer da perseguição contra o Renato. Esse homem não pode estar respondendo por uma instituição em Santa Catarina, uma instituição que escreve Estatuto do Câncer. Ele tem que ser exonerado. Os responsáveis por todos esses crimes têm que ser responsabilizados. O senhor Geni Fernandes de Oliveira, Geni Fernandes, tem que fechar esse portão, o senhor de Itajaí, porque ele coacionou essas ações antes com a doceira, parente dele lá e o filho dela, antes. Eles já vinham fazendo ameaças para a família. Nós temos boletins de ocorrência disso. Porque o Renato, eu não fazia boletim de ocorrência, mas o Renato informava a delegacia e dava print. E nós salvamos no e-mail todos os vídeos. Que nós mandamos áudios, não vídeos, áudios, correios de voz para a delegacia. Então não tem como a delegacia da Lagoa da Conceição dizer que não foi informada. Se delegacia foi informada que Jonas estava vindo pela praia, saindo por aqui com o filho e de facão correndo atrás de mim e causando aquelas confusões. Senhoras e senhores, nos vídeos, áudios da Andréia e textos da Andréia, ela diz exatamente isso. Que o irmão dela e o pai dela iam fazer todas essas coisas. E como bons comunistas, eles sempre fazem. Até o final. Até o ponto de sair tiro. De colocar Bernardo aqui. Ninguém é inocente, por favor, senhores. Antes de querer fazer audiência, Reni, vocês deviam ter um entendimento aí no puteiro narcocapitalista de vocês, dar uma parada assim para fazer um break, tomar um cafezinho de qualidade, de preferência um desses que eu torro, um café de qualidade, para analisar que vocês estão metendo os pés pelas mãos, que eles estão mentindo. Como pode 2 fatos ter 3 boletins de ocorrência, senhores? Nós pedimos para ser registrado um boletim de ocorrência quando a promotoria devolveu o material a primeira vez para nós. Que não tinha prova, que era improcedente a denúncia do Jonas. Mas não é porque é improcedente a denúncia do Jonas que vai ficar tudo assim. Tem que ser continuada a situação. De que maneira? Para poder provar que tem uma quadrilha política invadindo delegacia, usando determinados policiais não muito corretos lá na 10ª, o próprio setor de inteligência favorável ao Jonas, já que o dia que o Bita me difamou na porta de casa era esse, o tal boletim que ele estava trazendo. Todo feliz, contando com um milagre das estrelas, que esse aqui era o bandido, que é esse aqui que incomodava. Claro que dentro de um projeto de favelização, de estupidilândia, de drogadilândia, de bandidos, de coniventes com assassinos, e eu nem vou me referir ao caso para não misturar muitas coisas, coniventes com abusadores sexuais, com estupradores de bebê, com pedófilos. É claro que nós incomodamos. Nós somos o tipo de coisa que incomoda muita gente. Incomoda 157 pessoas que assinaram o Manifesto Comunista da Professora Aposentada.
Mas mediante a lei, quem somos nós, quem são eles? Mediante a lei do meu país, Brasil, eu sou a pessoa que apresento as provas, a testemunha que tem as provas. Todas as provas estão na delegacia, estão no juizado especial da criança e estão aqui com a família e em outros lugares e no escritório da montanha. Para qualquer momento que qualquer pedacinho disso seja perdido por aí, nós possamos ajuntar. Exatamente como nas 500 folhas de processo lá do município de Concórdia, que não vai ter nenhum badalote que vai sumir os pedaços, não. E que venham os juízes me apresentar menos do que o que eu tenho, para ver o que acontece com aquela gente lá. Senhores, um pai que ensina o filho, mediante o próprio padrinho do filho, senhor Célio Fortes Flix, né, senhor Célio, a dar voz de assalto na casa dos outros. É o que, se não é bandido? Corrupção de menores. O que é que eu estou inventando aqui para o Conselho da Putelar Floripa não entender quem são os criminosos? Querer pintar o meu filhinho de ladrão? Pode até tentar. Agora não vai poder provar. Serginho está protegido. Serginho está resguardado pela família, está pronto para falar ao Tribunal de Justiça, para desmontar a corrupção que assolou ele, assolou o pai dele com esse câncer, assolou a mãe dele com o sequestro do seu réu primário. Por causa do quê? Bandidas e bandidas, politiqueiras baratas que não aceitam a originalidade das leis. Vou repetir novamente. Quem é que está à frente do Ministério Público? Reni Batista Neto é um juiz que deve ser exonerado, porque ele não teve interesse no trabalho investigativo, não teve interesse nas provas. Junto com a senhora Elisete, botou um advogado para falar por mim, que não falou comigo, que nunca mandaram um link para eu falar com esse juiz, e ele, mesmo que ele tenha dito que ele me ouviu através da delegacia, ele fez um crime porque ele me condenou, e lá tem as provas que o Nando me esperava ali para me agredir. Então, se alguém deveria ser condenado nisso aqui, é o Fernando Flores Pereira. E a Elisete ser condenada por ter vindo na casa de um paciente domiciliado de leucemia, tirar ele do sério, encher o saco com atos comunistas, atos ostracistas e atos de perseguição política. Não interessa se era por causa do cacho de banana. Vejam o que essa senhora fez. Depois de tudo, meteu quadrilha, infiltrou a irmã testa de ferro do comunismo na minha casa e tentaram até matar um idoso. Não foi só o Renato que eles tentaram eliminar. Senhoras e senhores, eu estou um pouco cansada. Eu vou encerrar e daqui mais tarde eu voltarei. Voltarei com mais pedidos, mais notícias. Eu tenho que fazer um vídeo sobre uma tal de Maria vai com as outras. Uma vadia aí que assinou o manifesto comunista, envergonhou seu marido. Um marido maravilhoso que ela tem, envergonhou o seu próprio marido. Quando o marido recebeu a folha, o Renato mostrou, tá aqui a assinatura dela. O marido quase morreu na frente do Renato, de vergonha. Uma tal de Maria vai com as outras. Ela aqui, o Renato escreveu, aqui tá atrás. Ela faz um vídeo da Maria vai com as outras, que não tem opinião própria. Aí fica escutando fofoquinha, stalking e entra nessa onda. Complica a sua vida.
Isso tudo é muito sério, mas é desgastante e eu não vou ter condições agora. Eu vou ter que tomar aquele cafezinho, dar aquele break, ajustar a ideia, daí eu venho trazer mais um pouquinho de ideia, chamar a justiça para a ideia, chamar a justiça para a ideia. Vem pro colinho da mamãe aqui, da mamãe justiça, que vocês vão aprender o que é o trabalho investigativo de qualidade, minucioso, nos mínimos detalhes. Quando falta prova, a gente chama o Serginho, que não se deixou corromper por esse bando de bunda mole, de drogados, de delinquentes deste lugar.